Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero te mostrar como criar bons carrosséis para você postar dentro do seu Instagram. E não vão ser somente bons carrosséis, vão ser carrosséis memoráveis. E você vai entender o porquê dentro desse vídeo. Eu preciso que você preste bastante atenção porque aqui tem algumas técnicas minuciosas e que você vai precisar ter um pouco mais de atenção aqui, beleza? Então, a gente vai seguir aqui, começando o vídeo a partir de agora. Seguinte, quando eu penso em carrossel, eu penso em uma divisão de duas partes. A primeira parte do carrossel, os 5 primeiros slides, a gente deixa para envolver as pessoas. E os 5 últimos slides a gente deixa para entregar algo útil e aplicável para elas, beleza? Então, a gente vai começar aqui pela primeira parte, pela parte de envolver. Depois a gente vai para a parte de como entregar algo útil e aplicável dentro do carrossel, beleza? O que é envolver na prática, né? Envolver é basicamente você levar a pessoa para dentro de uma narrativa, para dentro de uma história que você vai começar a contar para ela. E como é que a gente começa a fazer isso e por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a atenção das pessoas dentro do Instagram é algo difícil de conquistar, porque tem muito story, muito reels, muito carrossel, e a gente precisa ter esse impacto inicial, a gente precisa envolver ela para ela ficar até o fim do nosso carrossel, para que ela consuma num flow de consumo, como você já vai entender o que isso significa também, beleza? Beleza, mas como que a gente envolve as pessoas na prática? Na nossa técnica aqui, a gente vai envolver as pessoas na prática com algo que você provavelmente já ouviu falar, porque você foi para a escola, espero eu, e são táticas de língua portuguesa. Quais são essas táticas de língua portuguesa? A literação, assonância e sentença periódica. Por que a gente usa essas coisas aqui? Basicamente porque quando a gente usa a literação, assonância e sentença periódica, as nossas frases, os nossos textos tendem a rimar, tendem a ter um som como se fosse uma música chiclete. Aquela música que você escuta pra caramba e que quando você para de escutar, mesmo assim ela continua na sua cabeça. Então é mais ou menos esse efeito que a gente quer ter dentro do nosso carrossel. A pessoa ler e ter essa coisa grudada na mente dela. Porque, de novo, a gente está numa rede social que é o Instagram, onde a atenção é muito dispersa. Então a gente precisa envolver a pessoa. E a gente usa essas técnicas de português para fazer isso. Por quê? Além disso, também, a gente precisa causar aquele efeito uau. O nosso carrossel precisa ser diferente dos demais que a pessoa vê ali na cara dela no Instagram todos os dias. Então, como é que a gente faz isso na prática? Eu vou te mostrar aqui com o exemplo do meu próprio carrossel. Beleza? Vamos lá. Vamos ler essa frase aqui para você entender. Assim como um hit musical, o seu carrossel precisa colar na cabeça das pessoas como um feito teatral. Porque é muito mais fácil ser lembrado por algo memorável do que por algo deplorável. Então, não sei se você percebeu, mas essa frase aqui, ela acabou rimando. E onde está a rima dela aqui? Está basicamente na primeira parte, está na parte musical e na parte teatral, que é esse AL no fim aqui, que faz esse som de AU. Então, musical, teatral. Pode ver que você tem musical, teatral, tem esse som que ele se junta. Então, quando a gente usa esses sons no meio, no começo e no final de uma frase, tende a grudar mais na cabeça das pessoas. Tende a criar um som agradável, porque tudo que é familiar é agradável. E isso aqui é algo familiar, é algo que soa como chiclete na mente, no cérebro da pessoa. Da mesma forma, acontece no terceiro e no quarto slide do carrossel. Quando eu falo, é muito mais fácil ser lembrado por algo memorável do que por algo deplorável. Então, é a mesma coisa. O E e o L fazem o mesmo barulho aqui, ó. Memorável, da palavra memorável, e o deplorável. Então, perceba, aqui já aconteceu duas coisas, além de a gente rimar. A pessoa, ela está basicamente no meio do meu carrossel. Ela está nessa etapa aqui, mais ou menos nessa etapa aqui, ó. Por que é importante a pessoa já estar nessa etapa aqui quando ela está na parte de envolver? Porque a gente precisa levar em consideração o flow de consumo. O que é o flow de consumo? O flow de consumo é você usar pequenas frases e frases que levam a resposta para essa frase daqui para o próximo slide. Então, para a pessoa saber a completância, não sei nem se essa palavra existe, mas usando ela aqui, para ela descobrir a completância dessa frase, ela vai ter que arrastar para o lado, ela vai ter que ter esse flow de consumo. Então, quando a pessoa começa, olha como a gente está usando algumas técnicas que, primeiro, faz com que o nosso carrossel, a nossa frase, fique grudada na cabeça das pessoas e que, segundo, ela entre num flow de consumo. Então, tudo isso aqui é usado de forma estratégica. Quando a gente usa esses sons, esse som de palavras que combinam e frases curtas que levam a resposta dessa mesma frase para o próximo slide, a gente está usando essas duas coisas aqui. As técnicas de português e o flow de consumo, beleza? Então aqui a gente meio que já mata, já meio que engloba a parte de envolver. Parece fácil, mas na hora que você for escrever seu carrossel, eu tenho certeza que você vai enfrentar alguma dificuldade. Então depois você volta nesse vídeo aqui e vê lá também no meu Instagram alguns carrosséis para você ter como exemplo também, beleza? Então essa aqui é basicamente a parte primeira do carrossel, os 5 primeiros slides.
Eu deixei aqui a capa também marcada porque a capa a gente precisa dar um adendo aqui, um pequeno parênteses. A capa ela é uma das partes mais importantes do seu carrossel, porque ela que vai impactar as pessoas quando elas estiverem lá dentro do feed do Instagram. Quando você postar o seu carrossel, a frase do seu carrossel, a primeira frase, a primeira tela, ela precisa ter algo que chame a atenção. Então, você pode fazer isso com uma frase, você pode fazer isso com uma imagem. Você tem que chamar a atenção na capa do seu carrossel. Ela é uma das partes mais importantes, porque se a pessoa não entrar no seu carrossel, se ela entrar no flow de consumo, nada adianta. O Instagram vai entender se o carrossel é um carrossel ruim e ele não vai recomendar para outras pessoas que possivelmente consumiriam esse carrossel também. Agora a gente vai para a segunda parte do carrossel. A gente acabou de acabar a primeira, vamos para a segunda, que é entregar algo útil e aplicável. Por mais que seja importante a gente envolver as pessoas em uma narrativa, a gente levar as pessoas em algo que não seja tão palpável, para que as pessoas entrem naquele assunto de uma forma mais natural e sutil, as pessoas entram no Instagram e elas querem que você entregue algo útil. É óbvio que as pessoas estão no Instagram para se entreter, mas como você é um prestador de serviço, é um infoprodutor, você entrega a solução para algum problema, logo você precisa transparecer que você tem o porte dessa solução. E como você transparece isso? Você transparece isso mostrando como você aplicaria, como você faria algo que é um problema da pessoa em específico. Quando eu comecei a escrever carrosséis, eu focava muito em só envolver. Então todos os slides do meu carrossel eu usava para envolver. As pessoas gostavam, as pessoas engajavam, enfim, as pessoas tinham o meu carrossel como referência também. Só que um problema começou a acontecer. Eu comecei a parar de vender. Por quê? Porque quando eu só envolvo as pessoas, eu só escancaro algum problema e eu não entrego a solução, as pessoas vão pensar basicamente assim, legal, eu entendo que o Chris entende daquilo, ele faz sentido, o carrossel dele é bem legal, bem diferente, mas beleza. Eu não enxergo a solução aqui. Então, entregar algo útil e aplicável é essencial por conta desses motivos. Você precisa ter isso em mente. Se você não entrega algo útil e aplicável em todo o carrossel, as pessoas vão gostar do seu carrossel. Não vão deixar de gostar. Só que elas não vão ver utilidade prática dentro do seu conteúdo, dentro da sua comunicação. E quando isso acontece, algo ruim começa a acontecer também. Porque as pessoas vão gostar de você, mas elas não vão querer comprar de você porque você não está mostrando algo prático, algo útil, algo que solucione o problema delas. Então, entregar algo útil e aplicável é muito fácil, é muito simples. A única coisa que você precisa fazer é ser extremamente claro, límpido e prático dentro de cada ponto que você for entregar. Então, no último slide dos 5 lá, da parte de envolver, que é basicamente esse aqui, o que eu faço? Eu faço um gancho que faz a pessoa já entrar de uma forma natural no 6º slide do carrossel, que é onde eu vou começar a entregar os pontos práticos aqui para ela. Então vamos lá no exemplo que a gente estava usando até então. Aqui, ó. Beleza, eu tenho certeza que você chegou até aqui e isso só aconteceu por 2 motivos. Aqui eu faço um gancho e eu vou começar agora a explicar algo prático para ela. 1. Use coisas familiares e surpreendentes ao mesmo tempo. Um carrossel você vê aos montes por aí. Agora, rimar em um carrossel é algo que não se vê todos os dias. Então a pessoa acabou de entender que rimar dentro de um carrossel é necessário para que ela tenha esse consumo mais fluido dentro do carrossel. O segundo ponto é a mesma coisa, Aqui eu complemento o primeiro ponto, eu vou para o segundo ponto, domine a linguagem. E assim sucessivamente, até chegar ao CTA, O CTA, ele é muito importante também aqui na nossa estratégia de carrossel. Por quê? Porque a gente pode ter 3 objetivos diferentes com o CTA. A primeira coisa é a pedir um comentário da pessoa para entregar um conteúdo externo para ela, para elevar o nível de consciência, que eu vou entregar um conteúdo denso para ela. A segunda coisa é pedir comentário para pedir a opinião das pessoas. Porque essa ação das pessoas comentarem vai me mostrar quem são as pessoas que realmente têm interesse no meu perfil e no meu conteúdo. E essas pessoas, como eu já disse num vídeo que eu vou deixar fixado aqui no card, são pessoas que são potenciais clientes fortíssimas para dentro do seu negócio. Se a pessoa engaja de forma correta dentro do seu carrossel, que é esse comentário, significa que, de alguma forma, ela está mostrando para você que ela tem interesse naquele assunto. Se ela tem interesse naquele assunto, significa que ela pode também ser um possível cliente no futuro. E a terceira coisa básica é pedir para seguir. Um novo seguidor chegará pelo impulsionar do seu perfil. Então, quando você tem o CTA seguir, o que significa? Caso você impulsione esse carrossel, as pessoas que se depararem com ele e virem esse carrossel até o final, elas vão ver que você pediu para seguir e elas vão começar a te seguir. E você vai começar a ganhar um público novo para dentro do seu perfil para que essas outras 2 ações aqui comecem a acontecer. A de elevar o nível de consciência dessa pessoa que chegou e de entender quais são as pessoas que chegaram e que também têm interesse no seu assunto para que você possa vender algo posteriormente. Então, essa é a parte mais prática do carrossel.
Lembrando que o flow de consumo, né, como eu tinha falei para você na primeira parte do seu carrossel, ele vai estar dentro de todo o carrossel. Você vai ter que sempre levar a pessoa num flow de consumo, usando frases curtas e que sempre indique a resposta da frase do card 1 para o card 2. Então, você nunca termina uma frase no mesmo slide do carrossel. Você sempre corta ela no meio e finaliza no segundo slide para que a pessoa entre nesse flow de consumo e fique até o final do seu carrossel. Isso é importantíssimo para que o Instagram entenda que seu carrossel é um carrossel bom de ser consumido e para que ele recomende também. Agora, tem a última coisa, que é basicamente o arco narrativo. O que é o arco narrativo? É basicamente o tom que você vai ter, o tempero que você vai colocar no seu carrossel para que você escreva ele com o mesmo tom, com o mesmo tempero, para que ele seja uma coisa unitiva e única dentro dele todo. E como é que a gente faz isso aqui? A gente faz isso aqui usando a famosa frase do Blair Oren, que é aquela frase que as pessoas farão qualquer coisa para aqueles que justificarem seus fracassos, aliviarem seus medos, confirmarem suas suspeitas e ajudar a atirar pedras em seus inimigos. Então, como é que eu faço isso aqui? Vamos supor que você é uma nutricionista, beleza? E você está criando um carrossel onde você vai falar sobre como comer doces no final de semana prejudica a dieta da semana inteira da pessoa. É esse o problema que você vai bater dentro do carrossel. Você pode usar qualquer uma dessas 5 afirmações do Blair Oren aqui para temperar o seu carrossel, para temperar esse problema. Esse tempero vai dar basicamente o tom de como você vai escrever o seu carrossel. Então, por exemplo, se eu uso esse problema, vamos supor que eu vou escrever sobre esse problema, sobre o problema de comer doces no final de semana, caso você queira emagrecer. E eu use a justificação de fracasso. Olha como é que o meu tema vai ser abordado aqui, como é que a minha frase vai começar a ser escrita, como que o meu carrossel vai começar a ser abordado. Você pode fazer um carrossel assim: eu sei que você faz dieta durante a semana inteira, durante o mês inteiro e mesmo assim você não emagrece. O seu vilão pode estar basicamente no seu final de semana e você não está percebendo. E esse vilão é basicamente o doce, aquele docinho que você come depois do almoço, depois da janta, aquela comida mais gordurosa que você come na saída com os amigos. Tudo isso junto dentro de 2 dias estraga, entre aspas, tudo que você fez durante os 5 dias. E é por conta disso que você não está conseguindo emagrecer, porque você faz a dieta durante os 5 dias, mas nos dois dias do final de semana você chuta o balde. Então perceba, olha como que eu usei o tom, o tempero de eu acabei de justificar o fracasso da pessoa. Por que você não está conseguindo emagrecer? Porque você está comendo doce no final de semana, você está chutando balde no final de semana. É por isso que você não consegue emagrecer. Então eu acabei de justificar o problema que ela tem. Ela quer emagrecer, só que ela não consegue emagrecer porque ela está chutando balde. Por quê? A justificação do fracasso é essa, porque você está comendo doce no final de semana. Você chuta o balde de final de semana. Agora, o mesmo problema usando outra frase aqui do Blair Oren. Vamos usar a frase aqui, aliviando os seus medos. Então, eu posso usar o mesmo problema, basicamente o mesmo problema, comer doces no final de semana, chutar o balde no final de semana. Eu posso falar para a pessoa assim: você vai sim precisar se esforçar no meio da semana, mas não tem problema caso você tenha prescrito comer um docinho no final de semana, porque você é humano, você também merece se dar esse luxo de comer esse doce. Você não precisa ter preocupação com isso. Se isso estiver prescrito na sua dieta, você pode comer de forma tranquila esse doce e aproveitar com a sua família. Olha como que eu estou tirando o peso, a preocupação, eu estou aliviando o medo da pessoa de comer um doce no final de semana e estragar toda a dieta da semana. Perceba, é o mesmo problema que eu abordei, o comer doce, o chutar o balde no final de semana, só que usando 2 temperos aqui diferentes. Então isso aqui é basicamente o arco narrativo, como que eu vou levar o meu carrossel, qual vai ser o tempero, qual vai ser a narrativa que eu vou conduzir o meu carrossel. Então é basicamente assim que se cria um carrossel memorável. Eu espero que tenha ficado claro para você. Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, caso você queira ter um acompanhamento mais de perto, eu vou deixar aqui abaixo um link para você entrar no meu curso de carrossel, o Carrossel Memorável, onde eu te mostro por A mais B, mais do que eu mostrei nessa aula aqui, acredite, dá para eu te mostrar com mais exemplos, com coisas aplicadas, o como você pode fazer dentro do seu próprio nicho, um carrossel que seja memorável, um carrossel que seja diferente dos demais, onde você atraia novos seguidores e possíveis clientes para dentro do seu perfil. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui se você gostou desse vídeo e também de se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos assim como esse aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado, valeu, falou e fui!